E nós vamos conversar agora com o delegado Ricardo Milesi, da primeira Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul, ele que também substitui em Cerro Branco e também atua como substituto na Delegacia da Criança e do Adolescente aqui em Cachoeira do Sul. Delegado, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde. Bom, nós estamos trazendo o delegado Milesi até o estúdio hoje porque, na verdade, ele está se despedindo de Cachoeira do Sul após 7 anos e meio, né? 7 anos e 6 meses, mais ou menos, né? De trabalho aqui no município. Deve estar assumindo uma nova atividade numa delegacia da região metropolitana de Porto Alegre. Delegado, que avaliação o senhor faz desses anos de trabalho aqui em Cachoeira do Sul? Então, esses 7 anos e meio que eu estive em Cachoeira do Sul foram bastante intensos, com bastante trabalho, que foi desenvolvido tanto na Delegacia de Pronto Atendimento, onde eu atuei cerca de 4 anos, quanto na segunda Delegacia de Polícia, onde eu atuei cerca de 1 ano e meio, e por último, na primeira Delegacia, mais 2 anos, cerca de 2 anos. Então, eu avalio como positiva a experiência que eu tive, um período de intenso aprendizado também, com todos os policiais com quem eu já trabalhei, e um sentimento também de gratidão por tudo aquilo que a gente conseguiu alcançar nesses anos de trabalho. Bom, antes de trabalhar aqui em Cachoeira do Sul, o senhor já tinha passado por algumas outras cidades aqui do interior do Rio Grande do Sul. O interior do Rio Grande do Sul, do ponto de vista assim, de criminalidade, o senhor analisa como são homogêneos, vamos dizer assim, os casos? Tem muitas diferenças entre um município e outro? Qual a diferença que o senhor percebeu dos municípios anteriores para Cachoeira? Existe uma diferença significativa e tudo varia de acordo com a questão econômica do município. Conforme a riqueza do município, existe mais tráfico de drogas, mais crimes contra o patrimônio, enfim, há mais delitos associados a essas questões. Então, quanto maior a cidade, naturalmente, maior a quantidade de crimes. Acaba sendo bem característico isso. Na sua opinião, qual que foi, aqui em Cachoeira do Sul, o ponto mais nevrálgico, mais complicado nesse período de trabalho? Eu avalio que tenha sido, logo que eu assumi a primeira delegacia, no final de 2016, início de 2017, quando houve um confronto aberto entre facções, e isso demandou bastante atenção da nossa parte. Aliás, sobre isso, um tempo atrás, conversando com o senhor, houve uma afirmação no seguinte sentido, que está havendo, isso mesmo no interior do estado, uma profissionalização do crime, né? Tanto que a gente verificou aqui em Cachoeira do Sul, com a Operação Quebra-Casaca, aliás, com a Operação Vira-Casaca, não é isso? Isso. Tinha, enfim, pessoas com carteira assinada, né, obviamente. Então havia realmente essa profissionalização do crime. Em relação a Porto Alegre, ou a região metropolitana, para onde o senhor vai, você acha que há uma potencialização disso? Eu acredito que a criminalidade que nós que se enfrenta em Porto Alegre alguns anos atrás, na questão da organização e na questão do funcionamento, tenha sido trazido para Cachoeira do Sul, assim como para praticamente todo o interior do estado. Então, sem dúvidas, aquilo que nós enfrentamos hoje aqui em Cachoeira é uma intensificação da questão do crime organizado. Mas, certamente, na região metropolitana vai se verificar ainda numa escala maior do que aquilo que a gente verifica hoje. Se nós formos considerar os índices de criminalidade em Cachoeira do Sul, nós temos uma pequena taxa de homicídios. Ano passado foram dois casos de homicídio. Números de crime contra o patrimônio também apresentaram uma redução significativa, até, se não me engano, entre 10% e 15%. Então, o que se pode dizer é que houve sim uma profissionalização do crime, se trata do crime organizado que nós enfrentamos hoje, mas, por outro lado, eu vejo que com a experiência que nós adquirimos nos últimos anos, e quando eu me refiro a nós, eu cito também a Polícia Civil, a Brigada Militar, claro. Entre outras polícias, como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, que também nesse período foi uma grande aliada no nosso trabalho. Houve uma profissionalização e um direcionamento dos recursos,
todo o nosso tempo, todo o nosso trabalho foi direcionado a algumas questões e até o momento se mostrou acertada essa decisão, porque houve uma redução da taxa de criminalidade de uma forma geral. Com certeza, que dá para a gente comemorar. Bom, o senhor passou também pela Delegacia da Criança e do Adolescente, que eu imagino que seja algo bem, assim, um ponto bem nevrálgico, porque a gente tem visto muitos casos de crianças realmente pensando nessa ideia de profissionalização do crime, né, muitas ofertas fáceis, vamos dizer assim, de acesso a dinheiro a adolescentes. Como é que o senhor vê esse panorama hoje aqui no município? É um problema que nós temos enfrentado cada vez mais cedo. Existe o tráfico de drogas com adolescentes, muitas vezes. Essa questão ela tem sido tratada com bastante rigor pelo Judiciário aqui em Cachoeira do Sul e já resultou na internação de diversos adolescentes pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Então, a gente vê com bastante cuidado também essa situação e, inclusive, isso, a verificação da utilização de adolescentes como mão de obra para os traficantes. E o adolescente é interessante para os traficantes porque eles não refutam ordens, eles custam relativamente baixo quando comparado com um traficante que é adulto. Então, o traficante que emprega, que alicia esses adolescentes, ele acaba pagando um valor menor para o adolescente do que pagaria para o adulto. Então, os adolescentes acabam sendo explorados, muitas vezes. E também, muitas vezes, são adolescentes que vivem em condições de vulnerabilidade social e eles acabam aceitando essa oferta dos traficantes e são aliciados. Então, como eu ia dizendo, recentemente a constatação da utilização de adolescentes aqui em Cachoeira ensejou a destruição de 2 casas no bairro Noêmia. Um trabalho muito bem presidido pelo Ministério Público, mas que contou com a colaboração de diversos órgãos, uma rede que se formou para evitar que aquela situação permanecesse. Então, os adolescentes que estavam envolvidos no tráfico de drogas naquele bairro foram todos internados na fase e as residências que eles utilizavam como pontos de venda de droga foram destruídas. Então, isso demonstra a gravidade da questão e a seriedade com que a gente trata isso. Ok. Delegado Milesi, para a gente fechar, o que o senhor leva de melhor aqui de Cachoeira do Sul? As pessoas, sim, sem dúvida alguma, as pessoas, todos muito receptivos, muito calorosos, sempre dispostos a ajudar. E esse contato próximo que eu tive com os colegas da polícia, tanto da brigada quanto da polícia civil, sempre muito atenciosos, e fazer um elogio também à polícia em Cachoeira, porque desenvolve um trabalho excepcional. As pessoas muitas vezes não têm a exata noção do estresse que a gente sofre, da quantidade de trabalho que a gente é submetido. E as pessoas estão em casa enquanto a gente está trabalhando, está na rua, está batalhando para oferecer uma segurança maior para as pessoas. E as pessoas podem ter certeza que todo mundo doa 100% do que pode, às vezes até 110%, 120%. E a polícia está de parabéns. Sem dúvidas, em Cachoeira a polícia está de parabéns e a comunidade tem que reconhecer o valor dos policiais. Aliás, em nome da comunidade, né, uma vez que a gente também tem esse contato diário aqui com os telespectadores, a gente agradece de público ao senhor, enfim, a toda a instituição, não é, a Polícia Civil, pelo trabalho realizado aqui. E, nesse sentido, eventualmente, a gente até conversa sobre isso na redação também. A gente vai fazer um contato sobre alguma operação, cedo da manhã, o delegado, ou a gente acorda o delegado, né, operações que aconteceram de madrugada. Então, agradecemos por esse carinho, pela atenção que a polícia sempre tem com a imprensa, acredito que de maneira geral. Não cito uma parceria, porque não existe uma parceria, não é? Mas pelo respeito que sempre se estabeleceu. Então, muito obrigado por tudo isso também e desejamos sucesso aí nessa nova empreitada, que certamente será dura, não é? Mas que possa também o senhor continuar contribuindo com a segurança na região metropolitana de Porto Alegre. Obrigado pela presença com a gente aqui. Obrigado.